Então, o texto de Isaías vai mostrando que o Messias, ele não vem para salvar nossa contingência. Cristo não é... Eu acho que a gente está errando a mão na questão do conceito de salvação. Porque a gente vai ficando com a ideia de que ele é o salvador de mim. Nós temos uma ideia de que Jesus veio me salvar. E Jesus não veio me salvar. Jesus não fez nada por mim. Ele não é meu salvador. Ele é salvador de nós. Ele é salvador de uma consciência, do entendimento, de uma percepção, e não da minha individualidade. Não há salvação para a minha individualidade. Há salvação para a alma, na perspectiva de que a alma ganha consciência do seu propósito no todo. Mas não há perspectiva de salvação para o indivíduo. Não há como ser salvo individualmente. E às vezes a gente ainda está entendendo esse Salvador como alguém que vem e resolve eu. Então Jesus não é salvador de eu. Jesus é matador de eu. Porque essa é a perdição da alma. Então ele tá sempre produzindo essa reflexão, porque nós estamos acostumados a pensar que o Deus é o salvador das individualidades. E Deus não é salvador das individualidades. A igreja está se tornando, de alguma forma, uma rave evangélica. O culto hoje é uma rave evangélica. Você sabe o que é rave? É aquele ajuntamento paranoico de gente lá que vai numa balada doida, alucinante, que se reúne num lugar para ficar lá assim, enebriado, extasiado de extraordinariedade. Você entra num ambiente onde tudo é extraordinário e você entra num cataclismo, assim, num movimento arrebatador dos sentidos. Por que a igreja evangélica está se tornando uma coisa parecida com uma rave? Por quê? Porque nós somos seres relacionais. O homem, ele é de natureza relacional, ele foi criado por um Deus relacional. Se nós somos uma imagem de uma semelhança, então é intrínseco da nossa natureza a relação. Quem nos criou não foi o Deus indivíduo, foi o Deus relação. Nós somos criados por um nós. Então, a nossa natureza só será redimida numa relação. Então, o ser humano ele nunca vai dar conta de ser pleno na individualidade. No entanto, na medida em que ele perdeu essa conexão com o propósito eterno de Deus, ele se tornou cada dia mais egoísta. Então, como é que eu vou resolver o problema de um homem que se torna cada dia mais amante de si mesmo, em que cada dia ele reconhece menos o próximo, mas cada vez mais precisa do próximo para ser feliz? Porque não tem jeito de ser feliz sozinho. É numa rave. Porque a rave é uma balada em que os indivíduos celebram a individualidade em conjunto. Que é o culto. O culto é a oportunidade de celebrar religiosamente a individualidade em comunidade. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não, mano? Aí a gente tem um estímulo extasiante de pensar que eu posso ser salvo porque eu estou no grupo, podendo continuar a ser eu mesmo, sem qualquer relação com o próximo. Então a gente perdeu a noção do Messias. A gente não consegue reconhecer o Messias na sua característica mais subjetiva. Por isso, o texto vai caminhando para esse enfrentamento. E aí a gente está quase acabando o profeta Isaías e ele ainda está bronqueado, ele ainda está lá falando, escuta, como é que é? Como é que é esse negócio aí? Aquilo que deveria ser um propósito de justiça se transformou em quê? Em trapo de imundície. E ele fala assim, nós agora nos tornamos como folhas que murcham. E nos tornamos como um vento que arrebata. É interessante porque ele vai citar de coisas aqui, ele vai falar de trapos que agora são caracterizados pela sua sujeira,
E sendo que a promessa de Deus é que nós deveríamos pensar no pano, no tecido, como uma veste que traduzisse nossa pureza, e não que carregasse a nossa sujeira. Amém, amados? Então, nós deveríamos ser vestidos de santidade. E agora ele está dizendo que o nosso ato de justiça, ele não traduz uma roupa limpa. Ele traduz, o nosso ato de justiça, ele revela um pano sujo. A gente vai entender um pouco, talvez, por que disso. E a promessa de Deus é que a gente fosse o quê? Uma árvore cujas folhas não murcham. E agora a principal característica dessa árvore é que as suas folhas murcham. E aí ele está dizendo que aquilo que deveria caracterizar a nossa espiritualidade, que é o vento, o pneuma, o sopro, o movimento de Deus, que deveria produzir orientação. O vento sopra onde quer, você não sabe nem de onde vem, nem para onde ele vai, mas ouve a sua voz. Então esse vento deveria produzir o quê? Um movimento orientado. No entanto, ele está dizendo que esse vento está produzindo o quê? Um arrebatamento, um transtorno. Então o vento que sopra hoje, em vez de orientar, transtorna, arrebata, tira os sentidos. Arrebatamento é a ausência de sentido. Sendo que o vento era para dar o sentido. Então o vento sopraria para trazer o sentido. Agora não, o vento tira o sentido. A gente fica arrebatado, fora de si. Então ele está dizendo então que o vento agora arrebata, a folha murcha e o pano fica sujo. O que aconteceu? Ele está apontando para um fato que é uma frustração. Algumas coisas que são promessas de Deus e que se daria no campo subjetivo, que só Deus poderia fazer isso, só Deus poderia colocar no mundo uma árvore cujas folhas não murcham. Que o vento, em vez de dispersar, orientaria. E o pano, em vez de traduzir a sujeira, traduziria a pureza. O que aconteceu? Quando ele fala de frustração, quando ele fala de uma coisa que podia ser de um jeito e está sendo de outro, ele está mencionando expectativa. Se há uma frustração é porque há uma expectativa. E a expectativa de quem? O que está sendo frustrado? É a expectativa de Deus? Não, Deus não está sendo frustrado nisso. Deus ainda é o Deus da árvore que não murcha. Deus ainda é o Deus do vento que orienta. Deus ainda é o Deus do pano que traduz pureza e santidade. Deus continua sendo o Deus das vestes gloriosas, das folhas sempre verdes e de um vento que leva a uma direção. Essa frustração, confessadamente, é nossa. Ora, se há uma frustração, é porque nós erramos na expectativa. Se a igreja hoje, ela se frustra, é porque ela passou a viver de expectativa. E talvez aqui valeria a pena a gente trabalhar um primeiro conceito subjetivo de entender por que aquilo que deveria traduzir justiça está se tornando trapo de imundícia. Por que uma folha que podia estar sempre verde está murchando? Por que os processos da igreja não são sustentáveis? Por que volta e meia a gente tem que lidar com essa sensação de falência? Por que a gente tem que trabalhar a viabilidade da igreja? Se é que a igreja tinha que ser trabalhada na sua viabilidade. Se tem uma coisa que já nasceu viável, é a igreja. Se tinha uma coisa que ninguém precisava estar trabalhando aqui, ninguém tinha que estar aqui lutando pela igreja. Ué, que negócio é esse? Qual o esforço que tem que ser empreendido em favor da igreja? Nenhum. A igreja é o corpo de Cristo, nós estamos fazendo o que para salvar Jesus? A igreja é o corpo de Cristo? Não é. Então, o que nós temos que fazer para salvar Cristo? Então tem alguma coisa atrapalhada com a gente. E por que está atrapalhado? Porque a gente começou a trabalhar em cima de expectativa e não de revelação. Por isso que Paulo, ao orar pela igreja em Éfeso, ele diz: eu oro para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que vocês possam ser cheios de todo o espírito de sabedoria e de revelação, a fim de que vocês possam compreender, sendo iluminados no entendimento, ou seja, uma transformação de consciência, uma salvação da alma, de modo que meus olhos se abrem para aquilo que não é o aparente. Eu finalmente vejo a vida não por aquilo que é aparente. Eu tenho agora o entendimento, a clareza das coisas.
E essa clareza me leva a entender quais são as riquezas da nossa vocação em Cristo. Eu passo a entender a vida pelo chamamento, pelo nome, pela identidade e não pela expectativa que eu gero em relação a Deus. O nosso problema é que, como igreja, a gente deixou de atuar como expressão da nossa convicção e passamos a atuar como tradução da nossa expectativa em Deus. Há uma expectativa do que Deus fará. Sendo que toda expectativa não tinha que estar projetada para Deus, toda expectativa está em torno da igreja. A palavra de Deus diz que o mundo está sofrendo porque a grande frustração não deveria ser da igreja. Porque, no fundo, a maior frustração não é da igreja, a maior frustração é da sociedade que tem uma igreja ruim. Nós não tínhamos que estar aqui chorando pela igreja, a gente tem aqui chorando pela cidade. Que ainda tem que conviver com a igreja ruim. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, mano? Porque a palavra de Deus diz que o mundo está gemendo e sofrendo na expectativa de que os filhos de Deus se revelem. Então, da onde vem essa frustração? Essa frustração vem da nossa iniquidade. E a iniquidade, nós precisamos meditar sobre a iniquidade, porque entender o pecado na sua natureza. Entender o pecado no seu aspecto subjetivo e não no seu aspecto objetivo. Porque se a gente não está entendendo a questão messiânica no seu subjetivismo, é porque também nós não estamos entendendo a vida cristã no seu subjetivismo, na transformação da consciência. Paulo diz, ninguém vai experimentar a vontade de Deus a não ser que seja transformado na sua consciência, no seu entendimento. Então nós incorporamos a ideia de que o pecado é o erro. A nossa frustração já começa daí, porque nós começamos a tratar o erro. E não a tratar o entendimento. O pecado, amados, deixa Deus ministrar o seu coração. Vou falar devagar. O pecado não é a prática do erro. O pecado é a presunção do acerto. A gente não pecou porque fez a coisa errada. A gente pecou porque pensou que podia fazer a coisa certa. Então, se hoje há uma frustração, se hoje nós incorporamos a nossa própria frustração e a frustração da sociedade, é porque nós presumimos o acerto a nosso respeito. Há uma presunção nossa, não é isso? É o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo, amado, que nós começamos a achar que nós podíamos acertar. E que o nosso certo é suficiente. Nós não estamos preocupados em traduzir uma verdade. Nós estamos ocupados em alcançar nossos objetivos. E encontramos na fé a forma mais contundente de chegar onde a gente quer. Então isso se tornou uma confusão na nossa vida, porque nós estamos querendo um destino sem uma origem. Um destino sem uma origem é uma expectativa, é uma presunção, não é um caminho, não é uma trajetória. Por isso que Jesus, ele não é o meu alfa, aliás, ele não é o meu ômega, ele é meu alfa e ômega. Jesus não é o fim da minha fé, ele é o princípio da minha fé. De modo que o nosso pior pecado, amados, o nosso pecado não é querer Deus. Não querer Deus. O nosso pecado não é não querer Deus. O nosso pecado não é abdicar de Deus. O nosso pecado é não ouvir Deus no princípio. O nosso pecado é pretender Deus no fim, sem ter Deus na origem. Deus se tornou a pior presunção evangélica. É a nossa ideia de querer ser santo. Vou te falar uma coisa. Deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração essa noite. Não tem jeito de uma pessoa ficar santa por ela mesma. Não tem jeito de carne virar espírito. Você entendeu isso? Ninguém aqui, por melhor que você faça, você vai virar santo. A gente é santo por uma ação divina.
A ação de Deus nos santifica. E porque Deus me santificou numa ação, eu posso ter um testemunho santo. Então eu não faço uma coisa para ser santo, não tem jeito. Não tem jeito de uma coisa que não presta pensar uma coisa que presta. Você entendeu isso ou não? Não tem jeito de uma coisa ruim querer virar uma coisa boa. Você entendeu isso ou não? Quando uma coisa ruim está querendo virar uma coisa boa, ela está querendo virar uma coisa boa com a má intenção. Então ela está querendo ficar uma coisa pior ainda. Então o sagrado não pode ser uma pretensão. O sagrado é uma constatação, é uma fé, é uma certeza. O Lúcifer virou Satanás porque quis virar santo. Entendeu isso? O Lúcifer estava lá. Aí ele olhou para Deus e falou assim: eu quero ser santo igual a Deus. Virou Satanás. Porque não tem jeito. Então a minha santidade não é para eu virar santo. A santidade é para que eu consiga santificar alguém. Assim como a santidade de Deus me santificou. Glória a Deus, amados. Então, na medida que eu tornei a minha santidade, tornei as coisas de Deus uma pretensão, isso sacramentou, isso tornou sagrado para mim a minha iniquidade. Então nós fizemos a nossa iniquidade o nosso sagrado. Nós nos tornamos presunçosos do bem. Nós temos a presunção de que vamos fazer a coisa certa. E isso está nos tornando pior do que um pecador básico. Jesus alertou para esse estado. Ele disse assim: vocês vão começar a fazer missões. Vocês vão sair do país que vocês moram e vão atravessar o oceano para fazer missões, para formar um prosélito. Ensinar para o cara que se ele fizer a coisa certa, ele vai ser aceito. Vocês estão fazendo missões para mudar o povo de religião. E o tipo de gente que vocês estão formando é pior de ser evangelizado. É difícil evangelizar esse povo depois. Porque o estado que vocês deixam ele é pior do que o estado original. Porque antes ele era um praticante do erro. Ele era um ignorante. Agora ele é um presunçoso. Estão me entendendo isso aqui ou não, mano? Porque a gente foi lá e cooptou um adepto das nossas práticas. Achando que isso salvaria a gente, porque a gente estaria fazendo a coisa boa para o outro. Isso faria de mim alguém santo. Não, amados. Eu não tenho que atravessar o mar para eu ficar mais santo. Eu atravesso o mar porque é isso que um santo faz para ir lá santificar o outro. Então, onde foi que nós perdemos a nossa sensibilidade? Na nossa ideia de que santidade é feita a partir da limpeza que a gente faz. Quando a gente pensa que santidade é a higienização que nós fazemos da nossa própria vida, o que sobra, amado? Um pano sujo. Então, nossa ideia de justiça está criando um monte de trapo o quê? Imundo, porque a nossa ideia de justiça é sair limpando a sujeira. Então o que vai sobrar para nós, irmão? Está vendo? A nossa ideia de santidade está produzindo um amontoado de pano o quê? Sujo, porque ninguém está vestido de beleza. Agora nós estamos vestidos de quê? De imundície, porque é só disso que a gente fala, é só isso que a gente quer tratar. A gente já pega um cara e quer fazer nele o quê? Uma faxina de coisa ruim. O que vai sobrar disso, mano? Em vez da gente pegar um cara e tentar encontrar nele os sinais de virtude que lá existem, não. Nós queremos ir lá e fazer a faxina da desgraça. Quem está entendendo isso aqui, mano? Sendo que evangelizar essa pessoa não é gerar nele um sentimento de culpa pela desgraça aparente em que ele está. A evangelização seria para resgatar nele
o resto de virtude e de sinal de Deus que sobrou lá. Então, evangelizar seria santificá-lo. E santificá-lo seria identificar nele os sinais de santidade remanescente que lá existem. Glória a Deus, amado. E trabalhar para que isso florescesse. Mas não, a gente já chega lá querendo fazer a faxina. Quando você faz a faxina, só sobrou um tanto de pano sujo. É só de sujeira que a gente fala. A gente olha as pessoas tentando torná-las santas e não convencê-las de que elas são santas, à luz da palavra de Deus. Então nós temos que entender a coisa pela sua origem. Ora, o cara é santo porque eu consigo ter dele uma visão subjetiva que ele não tem de si próprio, porque eu conheço a sua origem, eu conheço o seu Criador, eu sei de que mão ele foi feito, eu sei de que substância ele foi gerado. O Evangelho é para eu devolver a esse cara a lucidez a quem se perdeu. Glória a Deus, irmão. Eu vim trazer a boa notícia a seu respeito, eu conheço a sua origem. Você está nessa desgraça porque você não conhece a sua origem, mas não, a gente vai lá e piora a situação nele porque gera nele uma expectativa de acerto. Agora ficou desgraçado, porque agora ele não é só ignorante, ele é mal informado. Porque ele consegue ter de si uma perspectiva irreal. E vai passar o resto da vida limpando as suas sujeiras, em lugar de trabalhar as suas virtudes. Não suas, mas as virtudes de Deus que estão plantadas lá e que são reveladas pelo Espírito que é santo. Então aí nós teríamos uma fé com origem. Se nós temos uma fé com origem, nós temos uma fé com destino. Uma fé sem origem, que pretende um destino, é uma expectativa. É uma presunção que vai gerar uma frustração. O pecado não está em colocar Deus no fim. Melhor, o pecado está em colocar Deus no fim e removê-lo da origem. O pecado está em querer subir para o céu. O nosso pior pecado é querer subir para o céu. Esse é o pior pecado da igreja hoje. É querer ir para o céu. Quem vai para o céu, mano? Céu não é lugar para ir, mano. Aleluia, irmão? Aleluia, irmão? Quem vai para o céu? Se nós somos o corpo de Cristo, nós não vamos para o céu. Jesus não foi para o céu, ele voltou para o céu. Ele é o que subiu, porque ele é primeiro que de lá desceu. Ele é o que subiu, porque ele de lá desceu. Então o céu não é um lugar que você vai, é um lugar para onde você volta. Assim como ninguém vai para o inferno. Quem vai para o inferno? Quem vai para o inferno? Onde a gente inventou uma terceira via. A gente inventou uma terceira via, que é o seguinte: você prega para o cara para ele resolver, você vai para o céu ou você vai para o inferno. Então me fala, onde ele está agora, que ele não... que não é nenhuma coisa nenhuma. Onde esse cara está agora? Assim, você fala para ele, ó, você tem que aceitar Jesus, se você aceitar, você vai para o céu, se não aceitar, você vai para o inferno. Então onde ele está agora? Ele está num lugar que, dependendo do que ele está vendo por ele, fala, não, eu não quero ir para lugar nenhum, não. Se Deus não se incomodar, se eu puder ficar aqui onde é que eu estou, vou incomodar ninguém. Não, amados. O inferno é onde tudo está por falta de revelação. O mundo jaz no maligno. Amém, amados? Depois, o inferno vai para o lago de fogo. Aí sim, o lago de fogo é um lugar para onde o povo vai, que não está lá ainda. Por enquanto... Então, o que acontece? O inferno é o quê? É falta de revelação, é falta de entendimento, é falta de luz, é viver em trevas, é estar dominado pelo maligno.
Então, a pessoa não vai para lá, ela está lá. Ela é tirada de lá à medida que ela vê a luz. Então, quando ela é alcançada pelo Evangelho, ela vê a luz, ela sai dessa realidade infernal. Ela sai do domínio da morte, ela sai da escravidão do pecado e da morte. Glória a Deus, amado, porque ela viu a luz. Aleluia! Por isso que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja está lá, estava lá dentro do inferno, sem luz, por isso que ela está dentro do inferno, veio a luz, a igreja falou, gente, isso aqui não é meu lugar, saiu de lá, as portas não resistiram. E agora a igreja volta para lá para buscar quem está lá dentro e não é de lá também, amém? Então na porta do inferno fica esse trânsito de cristão entrando e saindo toda hora, os demônios tudo louco, saber o que faz, é um saindo, outros entrando. Eu tenho dó dos porteiros do inferno, que não tem controle um negócio desse. Mas não tem gente indo para o inferno, tem gente indo ir lá para buscar os que estão lá e tirar de lá. As portas não vencem. Glória a Deus, irmão. Amém? Então todo cristão verdadeiro, ele não tinha que estar pensando em ir para o céu. Todo cristão verdadeiro tinha que estar pensando em ir para onde? Então a missão de todo cristão era ir para onde? Para o inferno. Descer nas partes mais baixas, iluminar os que estão lá no inferno e tirar de lá o máximo de gente possível antes que tudo isso seja lançado onde? No lago de fogo. Então a missão do cristão não era ir para o céu. O cristão não tinha que estar preocupado em ir para o céu. O céu é o lugar para onde a gente volta quando termina o serviço. Glória a Deus, não. Terminou o serviço, a gente volta para lá. Amém? E fica essa baboseira, essa conversa fiada, porque, quero ir para o céu. Quer mesmo, irmão? Então tá bom, é só uma semana. Mas não, Deus é um pai que todo mundo ama, mas não quer encontrar. Basta ter a boa notícia que está com a doença terminal, já pega, põe a igreja para rezar, para juntar tudo e clamar por libertação. Tá vendo? Então nós não estamos lidando com aquilo que é o aspecto subjetivo, a nossa consciência não está transformada. Nós estamos usando a fé para salvar quem, amados? A nós mesmos. Sendo que a gente devia estar empenhado em ir aonde agora? Nesse momento, a gente ia sair daqui pensando em ir aonde, amados? No inferno. Para tirar de lá de dentro o maior de gente não possível, porque não são de lá. As portas do inferno não prevalecem. E quando a gente terminar esse serviço, volta todo mundo para casa. E aí o texto vai falar do que é o verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento é Deus é Pai. Então agora, beleza. Então isso é arrependimento. Deus é Pai. Ele é o oleiro. Isso quer dizer que Deus não é salvador do vaso. O texto está dizendo que a salvação está em reconhecer que nós somos barro e não vaso. Igreja é uma olaria. Não é assistência técnica de vaso. Amém, mano? Igreja não é um lugar que a gente traz o vaso quebrado para Deus consertar. Isso é do Satanás. Satanás é que fica dando assistência técnica em vaso. Igreja é olaria. Você entrou aqui, Deus pega, amassa, arrebenta com tudo, acaba. Não, amassa tudo, volta a massa aqui, eu modelo agora, vou fazer do jeito que tem que ser. Isso é ser devolvido à origem. Isso é ser resgatado dessa presunção do acerto. Nós estamos com uma ideia aqui de que Deus vai salvar o vaso, vai consertar o vaso, está quebrado, Deus remenda aqui, conserta ali. Bobagem, mano. Isso é conversa. Isso é só para adiar a sua frustração, para você continuar vivendo as suas expectativas. O texto é claro. O texto é claro. Tu és o oleiro, e nós não somos o vaso, nós somos o barro. A coisa tem que ser acertada na origem. A coisa tem que ser acertada conosco na origem. Ou Ele é Deus e Senhor da nossa existência, ou a gente finalmente entende que é um plano ao qual eu me submeto. Ou Ele não é Deus. Essa coisa de preservar nossa própria vontade está deixando todo mundo louco.
achando que Deus tem que satisfazer a expectativa de uma centena de pessoas, harmonizar desejos espúrios, mal formados, egoístas. É aqui que está o arrependimento. Deus, tu és o oleiro e nós somos o barro, o Senhor é Pai e nós somos filhos da sua vontade. Faça-se em mim a tua vontade. Então a igreja não era para produzir experiência, a igreja é para produzir vivência. Dez leprosos tiveram uma experiência com Jesus. E daí? Se só um transformou isso em vivência. O que quer dizer que alguém teve uma experiência com Jesus? Satanás tem experiência com Deus todo dia e não converte. Se tem um cara que tem experiência com Deus o tempo todo, é o diabo. Vai falar de experiência com Deus, ele vai falar para você, eu tive uma experiência com Deus hoje, e daí? Sua consciência não é formada. Seu entendimento não é transformado. O ser não é construído. A igreja, amados, é para a edificação do homem, para a construção da pessoa, para a transformação da consciência, e não para a produção de experiências. Então a igreja não tem que se manter funcionando, a igreja tem que se manter movimentando. Ela tem que, ao fim da sua vida e da sua existência, cumprir uma trajetória. Por isso que Jesus fala, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O vento sopra onde quer. Você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. O segredo está em você ter a sensibilidade de ser guiado pelo Espírito a cada momento da sua história, da sua trajetória. Esse vento que nós estamos produzindo, que você sabe exatamente que hora que ele começa e para onde que ele aponta, isso é do Satanás, amados. Isso não é o movimento do Espírito Santo. Um vento que você sabe exatamente aonde ele começa e para onde ele tem que ir, para onde se aponta ele, isso é vento de ventilador, amados. Isso não é vento do Espírito. Você entendeu isso, irmão? Você entendeu a implicação espiritual disso? Se eu estou conseguindo montar uma reunião, se eu tenho uma estrutura religiosa que sabe determinar exatamente que hora que começa o movimento do Espírito e para onde que ele aponta, isso já há muito tempo deixou de ser igreja. Porque a característica básica do Espírito é, você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Reunião espiritual, mano, não é um povo falando tudo que quer, do jeito que quer, cantando o que quer, e que termina numa grande movimentação do Espírito Santo. Reunião de igreja não é uma coisa que nós montamos e que termina numa ventania. Reunião de igreja é um trem que começa numa ventania e termina com todos nós falando em várias línguas aquilo que Deus quer que a gente fala. Reunião de igreja não é para que Deus nos ouça e mova o Espírito. Reunião de igreja é para que o Espírito se mova, a gente ouça Deus e aí a gente vai trabalhar e gerar energia conforme a orientação do Espírito Santo. Estão me entendendo isso ou não, mano? Então tem alguma coisa invertida aí na vida da gente. Em algum lugar da nossa vida nós invertemos isso. Então aquilo que deveria ser testemunho de justiça está se tornando uma coisa o quê? Suja. Porque a ação está correta, mas o motivo é ruim. E Deus alertou isso lá em Isaías. Ele diz, vocês continuam com práticas elogiáveis, mas o problema é que tudo que vocês continuam fazendo, ler Bíblia, cantar, reunir, orar, fazer campanha de jejum, tudo que vocês continuam fazendo, cada vez mais vocês estão fazendo para ter poder uns sobre os outros. Como é que deveria começar uma reunião espiritual? Se a gente quer copiar o Pentecoste, uma reunião espiritual, começaria com todo mundo sentado, calado, e ninguém falava nada até o vento soprar. Glória a Deus, irmão. Até que, de repente, do alto se ouvisse um som.
E por que não é assim mais, amados? Por que nós não temos essa paciência? Por que nós queremos produzir o movimento do Espírito? Então não é Espírito, porque o Espírito sopra onde quer. Ninguém sabe de onde ele vem. E nem para onde ele vai. É isso que deveria estar orientando nossos ministérios. Vamos ter uma palavra de oração.